Em nosso estudo de hoje, a lição 69 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Diante das Tentações. Tentado a permanência nas trevas, embora de pés sangrando, dirige-te para a luz. Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum amealha a colheita. Até que atinjamos um dia o clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução, nas trilhas da eternidade. Aqui e ali ouviremos cânticos de exaltação à virtude e, louvando-a, falaremos por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Entretanto, manda a sinceridade que vos vejamos por dentro, e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Hora a hora, esclareçamos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que provavelmente respirarias agora numa enxerga de lodo, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Diante dos que se desvairam na crítica, observa a facilidade com que te entregas aos julgamentos irrefletidos e pondera que serias igualmente compelido ao braseiro da crueldade não fosse algum ligeiro dístico da prudência que consegues mentalizar. À frente daqueles que se envelheceram na carruagem do ouro ou da influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura por dia nos recessos do coração e reconhecerás que também forçarias as portas da fortuna ou do poder caso não fosse o leve fio de responsabilidade que te frena os impulsos. Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que ainda hoje chorarias de angústia no manicômio não fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te afeiçoas. Perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesse na penitenciária amargando a aflitiva sentença, não fosse o rainúnculo de oração que acende na própria alma. E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço em que ainda estagias, junto aos desencarnados da nossa esfera de ação. Situemo-nos no lugar dos que erram e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Nenhum lidador vinculado à terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos alma em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. E se a estrada para semelhante triunfo se chama caridade constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se compaixão. Chega a emocionar a gente, né? Porque o título do estudo de hoje, Diante das Tentações. Emmanuel começa dizendo que enquanto não tiver suor e cansaço do lavrador, a plantação não vinga. E ele vem chamar a nossa atenção para, embora quando for tentado a permanecer nas zonas escuras, nas sombras, a gente sabe muito bem o que é zona escura e o que é sombra. Vai chegando um tempo que até aquele que não tem um conhecimento religioso tem a voz da consciência mostrando para a gente, o caminho não é bem esse. A gente sabe muito bem. Ele fala para a gente, embora de pés sangrando, dirige-te para a luz. Ele vem trazer aqui para a gente hoje algumas técnicas, alguns conselhos, alguns caminhos que a gente pode estar tomando para fugir das tentações. A gente foge das tentações cada vez que a gente se entrega a leituras edificantes. Estou com vontade de fazer aquela coisa que eu sei que é errado, é um determinado vício. Ou então pode ser vício tanto físico, desses de gula, de alguma droga específica, pode ser vício do sexo, que também não deixa de ser um vício físico também, embora também moral, né? Mas pode também ser um vício de falar mal dos outros, de ter de crítica, enfim. Comecei a sentir isso. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou tratar isso? Isso precisa de tratamento. E ele vem falar para a gente, olha só, primeira coisa, migalha do conhecimento. Quando a gente se entrega a leituras edificantes,
A gente está tendo o tempo todo conselhos que nos ajudam nesses pequeninos tropeços morais que a gente vai tendo. Depois ele vem falar a prudência, sobre a prudência de cada um de nós. Depois ele vem falar para a gente, que vem chamar a nossa atenção, ó, quando estiver na frente daqueles que se desvairam na posse do ouro, ou na influência política, ou no poder aquisitivo, ou na autoridade, ele vai, ó, procura analisar como é que está a sua vaidade e reconhecerás também que você também estaria nas portas da fortuna e do poder se não fosse a responsabilidade. Conhecimento, prudência, responsabilidade por enquanto. Aí depois ele fala faixa de serviço. A faixa de serviço, então, é o mais interessante de todos. Pelo menos a gente coloca aqui o exemplo da nossa vida. A minha vida mudou completamente quando, há 25 anos atrás, eu estava conhecendo a doutrina espírita e comecei não só a estudar, mas me entregar aos trabalhos. Porque a gente vai vendo o seguinte, é uma coisa tão simples de entender. O primeiro trabalho que eu comecei a fazer foi o trabalho de fazer visita às pessoas que pediam cesta básica na casa para entender a situação real delas. Então, aquele dia, a gente se revestia de prece, a gente se revestia de leitura edificante, porque ia fazer um trabalho em contato com os espíritos, ia lá e fazia o trabalho. Aí depois, no dia seguinte, não tinha nada para fazer, o homem velho está vivo, muito vivo dentro da gente. Aí eu comecei a ver, peraí. Aí comecei a trabalhar no presídio, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo dentro do presídio. E nesse dia, o jejum de pensamentos, de comportamentos era maior. E por conta disso eu passava uma segunda-feira, porque no início do trabalho era segunda-feira, né? Uma segunda-feira tranquila. Quando chegava na terça-feira, poxa, o que eu tenho que arrumar de repente é alguma coisa para fazer na terça-feira também, para poder manter aquele nível ali de sintonia. E daqui a pouco, se alguém quiser chamar a gente de fanático ou não, mas cada um sabe onde dói, ó, cada um sabe como é que é o tamanho do calcanhar, né? Eu comecei a perceber, peraí, então a gente começa a trabalhar, ainda mais trabalhar sendo útil, fazendo bem, procurando uma coisa que é edificante, e é menos tempo que a gente perde no vício, é mesmo menos tempo que a gente perde na crítica, e aos poucos, é uma coisa que você tem que ir sentindo aos poucos, a sua vibração ela vai modificando, porque agora quem vai ficar do meu lado não são mais aqueles espíritos que gostam da crítica, que gostam do ataque, são os espíritos que querem também ajudar, que querem trabalhar também, que estão observando o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, ele vem falar do serviço e depois vem falar da oração. Então, há 5 coisas que a gente vai tendo. O estudo, que é o conhecimento, prudência, a responsabilidade, o serviço e a oração. O Emmanuel vem falar para a gente, ó, repara os que estão no mundo e perceba que se você não tivesse um pouquinho de oração, você poderia estar na mesma situação. E poderia estar mesmo. A gente olha para cada ser humano e hoje a gente consegue identificar o que tem naquele ser humano, tem em mim. A agressividade que ele tem pode ter em mim menor potencial, mas tem em mim. A indisciplina que ele ainda traz, nós trazemos também. A gente vai entender por que todos estamos em um mundo de expiações e provas. Situemo-nos no lugar dos que erram e o nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Porque nenhum lidador vinculado à terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Nenhum lidador. Palavras do Emmanuel. Um apenas esteve aqui, que foi o Cristo. De fora isso, todos nós aqui ainda temos muito feijão com arroz para comer com relação à vida moral e ao progresso do espírito. E ele ainda usa mais uma palavra. Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. Gradativa. E termina dizendo que se a estrada para o semelhante triunfo se chama caridade constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se compaixão. Cada dia que a gente acordar, a gente tem que desenvolver essa compaixão por todos aqueles que ainda não conseguem ter a visão que a gente tem ou não consegue essa ou aquela meditação, aquele comportamento que a gente já está tendo, nos livrando desses quadros aqui. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.